Mais um vídeo para descomplicar o movimento, mas antes de saber o que a gente vai aprontar por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like e vem com a gente. Falando do que não pode errar e começando com o treino de quadríceps, a gente tem o extensor. Vamos ver o que tem que melhorar aqui. Numa vista lateral, Jean, a gente nota, pode parar a Estelle, a gente nota que a Estelle tem perna sobrando. Essa parte distal da coxa dela não tem apoio. Então o primeiro detalhe a ser ajustado aqui é a profundidade da cadeira, onde as costas delas ficam apoiadas. Então aproxima o joelho da base do banco. Essa é a forma correta de ajuste. Ela preserva a lordose dela, a lombar fica levemente afastadinha da cadeira, as escápulas coladas na cadeira. Lá embaixo também, como ela veio muito para frente, fica muito baixo o suporte do pé. O ideal é que ele fique logo acima do pé, no início da tíbia ali, né, no começo da tua canelinha aí. Essa é a forma de posicionamento. Também a Estelle está usando os pés muito abertos numa vista frontal. Precisa ser um pouco mais fechado, respeitando essa linha de quadril aqui. A ponta do pé dela estava assim, tranquilo, desde que as duas fiquem iguais. Ou a ponta do pé para baixo, ou a ponta do pé para cima. Tem alguns estudos que comprovam maior eficiência com um ou com uma outra posição dos pés, mas não é significativa. Fica como tu achar melhor, desde que fique na mesma posição os dois pés. E a forma de execução é essa, então, mantendo o controle da carga. Outro detalhe importante é que se tu for usar potência para subir a carga, baixa lá, Estelle, eu vou tirar aqui para simular. Cuidar para que a coxa não afaste da base do banco aqui. Parece exagero o que eu estou fazendo, mas acontece de chutar forte demais e tirar a pressão da coxa contra o banco. Como o quadríceps faz a extensão do joelho, ela vem até aqui. Mais do que isso não é necessário e já não é mais ação desse músculo-alvo no exercício aqui. Então muito cuidado com esse detalhe aí também. Forma de execução, sempre segurando firme no aparelho para que a bunda não levante do banco no momento que a perna sobe. Isso acontece quando é usada uma carga um pouco acima do que a gente está usando aqui, porque aqui é apenas uma forma de demonstração do exercício. Algumas pessoas têm alguma dificuldade para executar, dores na lombar ou falta de amplitude no movimento. Pode usar mais deitado? Para lá. Pode deitar um pouco mais o banco como forma de adaptação para essas pessoas, mas o quadril segue no lugar certo, à frente, e a lordose segue preservada. Bota o quadril um pouquinho mais para frente. Pode usar dessa forma, porque para ela diminuir o grau de flexão do quadril e tornar o movimento um pouco mais confortável. Se ela tiver algum desconforto lombar por causa do alongamento de isquiotibiais quando estende a coxa lá, ou se ela tiver algum desconforto de quadril para executar. Pode deitar mais a cadeira, mas é importante preservar a lordose e manter o quadril à frente para ter essa inclinação e a diminuição no ângulo do quadril. Então é isso, esses foram os detalhes da cadeira extensora. Parece um exercício banal, mas todos esses detalhes devem ser cuidados para a execução e para melhorar a qualidade do teu treino e otimizar teus resultados. Valeu! E se for para fazer o hack, tem muita coisa errada que pode acontecer, mas não vai ser tu que vai errar. Fica ligado como a Estelle está executando. Numa vista lateral, quando ela desce, afasta os calcanhares do chão, joga toda a força para a ponta do pé. Quando ela sobe, ela faz uma hiperextensão de joelho, o que não é necessário, correndo o risco de lesão a longo prazo e tirando a eficiência do movimento. Como que a gente faz isso aqui? Pode prender. Uma coisa muito importante, para começar e terminar o exercício, coloque o hack numa altura que tu não precise caminhar para frente e para trás para prender, entendeu? Ela já prendeu alto demais, quer ver? Solta o hack. Olha, ela precisa caminhar para trás para soltar. Então já tem uma carga, se tu estiver treinando com cargas altas, já corre risco aí
né? Então, ó, faz de conta que ela terminou o exercício. Baixa a alavanca e desce. Pronto. Esse é o lugar de prender. Vai começar o exercício agora. Posiciona os pés no lugar, sobe e destrava a máquina. Os pés, eles ficam no lugar durante todo o momento, tá? Baixou, trancou. Isso. Agora vamos organizar o rack de baixo para cima. Os pés no meio da plataforma. Isso aqui eu vou explicar a variação depois. Vai subir, destrava a máquina. Detalhe importante, se pedirem para vocês colar a lombar de vocês no rack, não. A lombar é afastada, preservando essa curvatura normal anatômica, se chama lordose. Então, não precisa colar a tua lombar no banco, porque isso gera uma retroversão de pelve, tira eficiência no movimento e pode te machucar. Depois você vai fazer qualquer outro exercício, sente dor na lombar, não sabe de onde é, pode sim ser daqui. A cabeça fica colada no banco? Fica, mas não é obrigado. Se tu se sente mais confortável com a cabeça fora do banco, não tem problema, desde que tu mantenha as escápulas neutras coladas no banco, os ombros sem girar para frente, e a lordose preserva da mesma forma que eu expliquei antes, beleza? Dessa forma a máquina já está destravada, a Estelle vai executar o movimento agora. Ela fica confortável com a cabecinha colada, ela vai ficar dessa forma. Isso, repara que agora ela sobe e não faz uma extensão completa do joelho, pode subir um pouquinho mais só. Isso, pega de baixo aqui, Gil, essa vista bem lateral aqui. Isso aí, ó, não estende completamente o joelho, ou pelo menos não hiperestende ele. Repara que o calcanhar dela não passa do chão e ela trabalha. Como esse é um exercício que foca em quadríceps, o importante é que ela faça uma grande flexão de joelho ao final da fase excêntrica, quando ela desce. Olha quanto flexiona o joelho dela, gerando uma demanda maior de quadríceps. Ela faz uma leve retroversão de pelve, mas não é perigosa nesse momento. Beleza, respira lá em cima agora, Estelle, dá um tempo. O que a gente pode fazer aqui? Baixa. Normalmente o pessoal discute uma coisa. Ela está descendo abaixo de 90 graus de amplitude, visando a articulação do joelho. Esse exercício ele isola quadríceps, principalmente porque ele dá mais ênfase em quadríceps, porque ele isola a cadeia posterior pelo fato do tronco dela estar reto. A função do glúteo e discotibiais é tirar o joelho de perto da coxa ou a coxa de perto do joelho. Como ela fica nessa posição, inibe glúteos isquiotibiais e dá mais ênfase em quadríceps, certo? Ah, mas eu vejo o pessoal usando o rack com o pezão aqui atrás. Pode usar o pé mais abaixo da plataforma, bem na lateral aqui já, desde que a pessoa tenha mobilidade. Treine há mais tempo primeiro e tenha mobilidade de tornozelo, principalmente tendão de Aquiles aqui, posteriores, sobe lá, preta, para quando ela descer, manter os pés firmes no chão, vai lá, desce devagarinho e sobe. Olha como aumenta o grau de flexão de joelho e automaticamente aumenta a ação do quadríceps no movimento. Até a dificuldade para ela subir já fica um pouco maior. Ah, mas expõe um pouco mais o joelho, expõe um pouco mais o joelho, mas se tiver a base firme, calcanhares firmes no chão, um controle de carga e na cadência do movimento, não tem problema nenhum recuar os pés visando uma maior flexão de joelho para uma maior ativação de quadríceps, principalmente em forma longitudinal. Se tu tem algum problema de joelho, como condromalácia, tendinite patelar, aí é outra história, tu tem que ter um acompanhamento para não ter uma tensão fêmur-patelar muito grande, não desenvolver ou gerar maiores dores aí na tua lesão. Então, esses foram os detalhes do rack. Fica ligado nesses erros que tu não pode cometer. Leva pro teu treino que é sucesso. Valeu! Outra dúvida que eu vejo seguidamente, não uma dúvida, mas um erro, que é o pessoal usar o rack para fazer uma espécie de sumô, que abre a base, Estelle. Abrindo a base para fazer o movimento. Vai lá, desce lá e sobe. Isso. O que acontece aqui? O pessoal tem a ilusão ou pensa de forma errônea esse movimento neste caso. Por quê? Porque abaixo de 90 graus, os adutores de coxa eles são extensores de quadril. Ou seja, quando tu tá com a perna em abdução, a tendência
de tu usar essa parte interna da coxa, que são os adutores, para ajudar no movimento da subida é grande, porque abaixo de 90 graus gera uma inibição passiva do glúteo e entra a ação dos adutores. Porém, existem outros exercícios que podem realizar isso de forma eficiente, como por exemplo o sumo. Então, não tem a necessidade no hack de tu trabalhar com essa base aberta visando o recrutamento de adutores. Então, qual que é a base certa do hack? Pés alinhados na linha do quadril. Essa é a forma correta de se trabalhar. Se quando desce, Steli, acontecer de tu não conseguir manter os joelhos alinhados e os teus joelhos aproximarem um do outro, se tu tem força para realizar o hack, é confortável para ti, isso acontece, tu ainda tem a possibilidade de agora no início aproximar, colar um pé no outro e realizar a execução dessa forma aqui, onde tu vai ter o recrutamento de quadríceps vasto-lateral, para ser mais sucinto, e não corre o risco de fazer esse valgo dinâmico no joelho e se lesionar a longo prazo. Então a base é na largura do quadril, se for virar o pé para fora é muito sutil esse movimento. Se caso acontece do teu joelhinho entrar, tu cola um pé no outro, até que tu fortaleça glúteo médio e tenha condições de fazer o hack na base correta sem entrar. Não precisa fazer um sumô no hack, que tu não vai alcançar o objetivo que tu quer se tu tá visando adutores e muito menos glúteo, tá? Fica ligado nessas dicas, não cometa esses erros, que vai ser sucesso no teu treino. Detalhes do leg press tu não pode errar, então fica ligado. Olha essa execução aqui, por exemplo. Repara que, primeiro que se tivesse carga ela ia estar passando o trabalho, porque está se segurando no lugar errado e normalmente a carga tira a bunda da pessoa do assento aqui. Segundo que a lombar dela está colada no banco e ela faz uma leve retroversão de pelve, enrola a pelve dela na hora que desce. Terceiro, o pé está baixo demais. O pé está baixo demais, quando ela desce o calcanhar afasta da plataforma e quando ela empurra começando a força na ponta do pé. E quando essa força vai para a ponta do pé, acontece uma hiperextensão do joelho dela. Ela estende demais o joelho e isso aqui a longo prazo pode lesionar. Então a gente fecha a máquina e corrige o movimento. Coloca o pé da Steli um pouco mais para cima para gerar um nível bom de recrutamento de quadríceps e também de cadeia posterior ali de glúteos isquiotibiais. A Steli vai empurrar abrindo a máquina. Detalhe importante, ela desce devagar. Aqui, vou te ajudar a segurar, tá? Aqui, quando ela vai iniciar a força, o cérebro tem que mandar um estímulo absurdo para que ela consiga empurrar, porque pelo grau de flexão de joelho e de quadril, fica mais pesada a atuação da carga nesse grau da articulação, de amplitude da articulação. Aí ela manda esse estímulo e empurra. Quando ela chega aqui em cima, começa a ficar mais leve a carga por causa do grau de alinhamento do joelho. Só que o estímulo que ela manda, por ainda não saber treinar, é o mesmo. E o que acontece? Hiperestende o joelho dela. Ela desce, fica pesado, ela empurra, vai ficando leve e ela continua com a mesma força e pum! Hiperestende o joelho. Então esse detalhe tem que cuidar, esse controle é tu que tem que ter aí. Tu desce, tu começa a força e começa a diminuir a velocidade aqui no final, mantendo o joelho levemente flexionado. O movimento termina aqui, ó, sem fazer hiperextensão de joelho. Tá? Aí ela faz a execução, dessa vez ela pega a máquina no lugar certo, para que o peso não jogue ela para cima, afastando a bunda do banco. A lordose fica preservada, a lombar dela fica levemente afastada do banco e o quadril dela não gira para trás quando o peso desce. Essa é a forma de execução correta. Ah, mas eu não gosto de ficar com a minha cabeça apoiada, eu gosto de tirar a cabeça para fazer mais força. Pode, desde que quando tu tire a cabeça, tu não mude as estruturas da coluna fazendo isso aqui, por exemplo. Ó, tirando as escápulas do banco e colando a tua lombar no banco. Isso é muito comum de acontecer. Pega mais baixo ali, Jean. Essa postura é muito comum de acontecer. Tira as escápulas do banco, cola a lombar no banco para fazer mais força, segurar mais forte o leg aqui. Isso aqui ao longo do tempo é perigoso. Então, pega num lugar confortável, deixa as escápulas no banco, mesmo que a cabeça não fique no banco, e a lombar afastada do banco. Aí vai descer executando de forma correta.
Esse é um detalhe muito importante. Pode trancar o leg. Vamos para outra explicação agora e uma dúvida muito comum. Qual o lugar correto para posicionar os pés no leg press? Vai depender de que grupo muscular tu quer dar ênfase nesse momento. Se o teu interesse é maior em quadríceps, tu vai trabalhar os pés na linha do quadril e um pouco no meio da plataforma. Não sei que tipo de leg tu tem aí, mas tem que ser de modo que o teu joelho, numa vista lateral, alcance 90 graus. Quando tu desce o peso, o teu joelho tem que estar nesse nível de flexão. Numa linha horizontal, o tornozelo, o calcanhar fica na linha do joelho. E tu desce até aqui para ter ativação do quadríceps. Tá? Se tu quer dar ênfase maior em posteriores de coxa, nesse treino, tu vai fazer isso inibindo o quadríceps. Tu vai subir um pouco mais teu joelho. Repara que aqui a Estelle está na parte mais baixa do movimento, ela ainda desceria um pouquinho mais, mas aqui vocês já conseguem ver que o grau de flexão do joelho dela é menor aqui. Se o grau de flexão do joelho dela é menor e quem estende o joelho é o quadríceps, a gente tem uma atuação menor de quadríceps. E se a gente está com o pé mais alto, a gente consegue chegar com a coxa mais perto do peito, abre a máquina e desce na execução. A gente consegue chegar com a coxa mais perto do peito sem chegar numa flexão muito grande de joelho, vai. Nesse caso, quem faz maior parte da força para tirar a coxa de perto do joelho são isquiotibiais e glúteo. Tem recrutamento de adutores? Tem, mas não de forma significativa para gerar a hipertrofia que vocês querem. Isso tem que estar acontecendo também em outros exercícios como sumô, por exemplo. Detalhe interessante, mantém o abdômen preso, escápulas neutras e a respiração. A Estelle empurra soltando o ar pela boca, desce e empurra soltando o ar pela boca. Outro detalhe, se for usar essa base aberta para ter uma ênfase em posteriores de coxa, o teu joelho, numa vista de cima aqui, já, o joelho ele precisa acompanhar essa linha da ponta do pé. Vem, ó. Acompanha e sobe mantendo a mesma linha. Tu não pode entrar com o teu joelho assim para executar. Ó. Vai, faz assim, errado mesmo. Essa é a forma errada. Abrir a base e o joelhinho chegar pertinho do outro para descer. Não. Se tu abriu a base, tu abre o joelho e faz ele funcionar na linha do calcanhar para ter estrutura, para ele ter o suporte para suportar a carga sem sobrecarregar a articulação. Pode fechar. Então, esses são os detalhes importantes do leg que tu precisa prestar atenção. Quer treinar quadríceps, os pés em uma altura em que tu fecha 90 graus no ângulo do joelho. Se tu quer dar ênfase para posteriores, tu sobe mais os pés para diminuir a ação do quadríceps, dar uma ênfase maior em posteriores de coxa. Nesse caso, fica mais fácil tu usar as pernas mais abertas. Se usar as pernas mais abertas, cuidado para não aproximar um joelho do outro na hora que for executar. Te liga em cada detalhe desse. Para o teu treino, ou se tu é professor para os teus alunos, que eu tenho certeza que vai tornar muito mais eficiente o teu treino e otimizar teus resultados. Valeu! Por que que tu enxerga o pessoal usando elástico nas máquinas, como hack, leg press principalmente? Eu vou explicar aqui para vocês as possibilidades e por que ele pode sim ser um aliado na busca de um melhor resultado e aumentar a intensidade de cada série tua aí. Aqui a gente não está usando anilhas, né, porque é forma de simulação mesmo do exercício, mas poderiam ter as anilhas aqui no meio. E os elásticos estão presos. Eu optei em colocar um da mesma tensão de cada lado da máquina e prender no pé dele lá embaixo. Assim como o Jean está mostrando para vocês aí. Beleza? Dá para usar um teraband inteiro por volta da máquina preso aqui nas anilhas. Vai muito da criatividade de cada um de vocês aí e também não exponham o aluno ao risco, prendendo em algum lugar que possa soltar e pegar no rosto dele. Tá? Qual que é a função do elástico, afinal de contas? Vamos lá. Eu vou contar uma historinha minha, como eu comecei a usar o elástico. Eu comecei a usar o elástico porque eu comecei a dar aula para uma grávida. Essa grávida, quando chegava nesse grau do movimento, lembrando que é uma grávida que treinou a vida toda e seguiu treinando depois que engravidou, não é alguém que eu fiz a loucura de botar treinar perna em intensidade alta, não.
Quando ela chegava nesse grau do movimento aqui, a barriguinha dela atrapalhava, fazia uma pressão na pelve e ficava desconfortável para ela executar. Porque a carga que normalmente ela usava e ela levantava com facilidade, incomodava só nesse momento. Quando eu baixava a carga dela, ficava leve, tirava essa tensão nesse grau do movimento aqui embaixo, porém ficava leve o resto da execução, ela fazia de 15 a 20 repetições facilmente. Então eu usei o elástico para quê? Porque quando ela está nesse grau de flexão aqui, o elástico está mais solto e não sobe consideravelmente a carga. Mas, abre lá, Estelle. Mas quando ela abre a máquina e estende as pernas, os elásticos tensionam e dão um grau maior de tensão no final da fase concêntrica ascendente, que é a subida do exercício. Então ela desce, os elásticos soltam, não dá pressão na pelve, e quando ela sobe, gera um grau maior de tensão. A Estelle, mesmo que não esteja grávida, pelo menos eu acho que não, já deve estar sentindo a diferença. Desce e sobe. Desce e sobe. Outro detalhe importante nos elásticos é o uso das repetições parciais. No momento que chegou na fadiga e não aguenta mais executar, aproxima um pouco mais seus pés, Estelle. O que acontece? Não tanto, igual antes. Aí, o que acontece? Usam as repetições parciais. Faz de conta, desce lá embaixo. É a última. Chegou próximo à falha, o treinador ajudou. Pede as parciais para ela. Repetições curtas agora. 1, rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, fechou. O que é isso? Essas repetições parciais são recursos, é um recurso usado no treinamento de hipertrofia. Quando já está no final do gás ali, tu não tem mais a força para realizar a repetição completa, tu usa algumas repetições parciais. Só que esse último grau onde tu realiza as parciais é um grau onde é mais favorável à articulação, porque está mais próximo à extensão do joelho principalmente, e acontece que fica um pouco mais leve. O elástico, ele potencializa esse final do movimento, dando um grau maior de tensão nessas parciais. Então, além de ele deixar mais confortável a pressão articular quando tu desce na amplitude, ele aumenta um monte a tensão no final da fase concêntrica. Beleza? E como aumenta o grau concêntrico, no final do concêntrico aumenta a tensão, tu pode usar as repetições parciais para otimizar o teu resultado e ter um maior ganho. É sim um bom recurso, pode usar no hack da mesma forma. Aí vocês estão se perguntando, mas normalmente eu vejo o elástico amarrado aqui. Daqui da parte fixa da máquina para a parte móvel da máquina, um elástico menor, normalmente uma mini band. Aí o propósito é outro. Quando tu vê o elástico amarrado aqui, ele está aqui para quando a Estelle descer a carga, ele estender e fazer força para ajudar a subir a carga. É um pouco parecido, mas tem uma eficiência menor e a carga ela não fica muito mais pesada na extensão do joelho. Dessa forma aqui, por ser bands maior, elásticos maiores, gera uma tensão maior no final da fase concêntrica. Enquanto quando tu vê o elástico preso lá embaixo no final da base, é para gerar tensão no final da concêntrica. E quando tu vê o elástico sendo usado aqui, é para ajudar a subir as cargas, tanto no leg quanto no hack. Esses são todos os detalhes de como usar o elástico. Fica ligado aí e usa no teu treino.